Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Esse assunto é um assunto complexo, mas eu acho que é muito necessário em relação à tragédia humanitária e à tragédia ambiental ali em relação ao povo indígena Yanomami. E eu expliquei num vídeo anterior que não é só em relação aos povos Yanomamis, são cinco a grupos indígenas que estão vivendo essa tragédia humana e ambiental ali na região que está sendo devastada, foi devastada pelo garimpo. E o governo federal agora está tomando uma série de medidas que deveriam ter sido tomadas ainda no governo do Bolsonaro, porque já existia decisões judiciais, já expliquei isso para vocês, e simplesmente os dados eram fraudados, as informações eram vazadas e não era possível fazer todo o trabalho. Mas dentro desse contexto eu quero explicar para vocês que hoje está sendo retirados os garimpeiros, está havendo todas as medidas necessárias, humanas, sanitárias, de polícia, de inteligência, de investigação ali na área dos Yanomamis, para evitar o garimpo ilegal. Mas isso não é a resolução do problema. Isso é tratar os efeitos e não a causa. E aonde está a causa, Andréia? Na legislação brasileira. E eu vou explicar isso para vocês dando um exemplo do Banco Central. O Banco Central, em 2022, comprou mais de 41 toneladas de ouro. Banco Central compra 41,8 toneladas de ouro para reforçar reservas. Foi a maior compra dos últimos 20 anos, o ano passado, que o Banco Central comprou de ouro. E eu te pergunto, ouro nasce em árvore? Não. Ouro brota do mato? Não. O ouro, para ser extraído, ele causa um dano ambiental gigantesco, quiçá o dano humanitário, como o deflagrado público e notório ali em relação aos povos indígenas. Então, o ouro não nasce do dia para a noite. Então, o Banco Central, o ano passado, comprou mais ouro dos que os últimos 20 anos. Aí você me fala assim, Andréia, eles compraram ouro ilegal, clandestino? Não sei. Banco Central do Brasil optou por esconder compra de toneladas de ouro. Em 3 meses, o Banco Central comprou mais ouro do que os últimos 20 anos. E o Banco Central simplesmente ignorou a lei de acesso à informação e não deu explicações e nem passou nenhuma informação sobre essa compra desse ouro. Aí você me pergunta, e se o ouro for ilegal, Andréia? Se o ouro for clandestino? Se o ouro tiver vindo lá das aldeias Yanomamis, lá da região que está devastada, em que houve uma tragédia humanitária, humana e ambiental. E se o ouro foi de lá? E se o Banco Central, o presidente do Banco Central, foi e comprou o ouro clandestino? Aqui está o grande problema de tudo que está acontecendo, não só lá em Roraima, não só lá na Amazônia, não só lá no Pará, mas em todo o Brasil. Aqui está o problema. Se o Banco Central tiver comprado ouro Yanomami clandestino, ilegal, ele não vai responder por absolutamente nada. E não só ele. Todas as empresas, todos os compradores que comprarem ouro clandestino, ilegal, não têm nenhuma responsabilidade. Por isso, nesse momento aqui, eu quero que você assine a petição pública. Quem compra tem culpa também. O link está no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. E essa petição pública é para se tornar uma sugestão legislativa para que a gente mude essa lei. Eu não sei se eles vão aceitar a nossa sugestão legislativa. Já apresentei, já pedi para que aceite e eu estou aguardando a resposta. Enquanto eles não dão a resposta, porque nós não vamos esperar,
assine a petição pública para a gente mudar isso, mudar essa lei. Que eu vou aproveitar as suas assinaturas, os seus e-mails, para depois ir para a sugestão legislativa se eles aceitarem. Então, o link está no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que elas saibam que este é o problema. O problema é a legislação brasileira. A lei 12.844 de 2013 diz que o comprador de ouro tem boa fé. A boa-fé do comprador é presumida. Então, se ele comprar um ouro de uma região clandestina e ilegal, ele não vai responder por nada. Só quem é responsável é o vendedor. Aí, o que o vendedor faz? O garimpeiro, ele coloca que a origem daquele ouro veio de um garimpo legal. Ele simplesmente coloca dessa forma e o comprador compra e o comprador não tem responsabilidade nenhuma. Então, o Ministério Público, a Polícia Federal, tem colocado que isso é um grande problema. Para que o ouro extraído ilegalmente de uma terra indígena entre em circuito comercial, ele precisa ter sua origem fraudada, o que não é tarefa difícil no Brasil. Basta o vendedor ou o garimpeiro declarar que extraiu o metal de uma lavra legalizada, para o comprador ter em mãos um produto pretensamente ilegal. Fácil para fraudar, difícil para investigar, resume o Ministério Público Federal em uma de suas denúncias. Esse é o grande problema, porque o vendedor, quando é pego, é responsabilizado, mas quem comprou o ouro e o ouro está aqui e se enriqueceu, não é responsabilizado. Inclusive, é corriqueiro o encontro, olha aqui, ó, nota fiscal encontrada pela PF na casa de atravessador da terra Yanomami, indica que o ouro ilegal foi negociado com a FD Gold. A FD Gold, pelo que tudo indica, comprou ouro da terra Yanomami. Aí o vendedor apresenta uma nota dessa aqui, fraudulenta, e simplesmente o comprador está isento de qualquer responsabilidade. Inclusive, o dono da FD Gold é conhecido do governo Bolsonaro. De seu sobrinho é dono da FD Gold, estava em uma reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão em janeiro de 2021. Então ele tinha um relacionamento ali com o governo Bolsonaro. E será que é tudo coincidência? O Banco Central comprou ouro, tinha um relacionamento com um dos que responde processo por fraude, né? Por fraudar a origem de ouro, por lavagem de ouro clandestino e ilegal de terras Yanomamis? Recentemente, o presidente da FD Gold ganhou um noticiário ao ser preso na Operação Aero Gold. Disseu Frederico Sobrinho começou a carreira como garimpeiro e hoje é dono de lavras garimpeiras, mineradoras, refinarias e holdings financeiras. Ele tem bom trânsito no primeiro escalão do governo Bolsonaro. Tem um bom escalão, está suspeito. O Banco Central comprou o ano passado a quantidade de ouros de 20 anos para trás, como nunca antes, e a catástrofe e a tragédia humana e ambiental está instalada na terra Yanomami. Tudo coincidências. Isso é você que vai dizer. Isso você que vai dizer se é coincidências ou não. Mas o grande problema de tudo isso, meu querido, é o parlamento ter coragem de mexer no vespeiro. Aonde que é o vespeiro, Andréia? Na lei 12.844 de 2013, que regula a aquisição e o transporte do produto no país. Afirma que é de responsabilidade do vendedor a veracidade das informações por ele prestadas na negociação, presumindo a boa-fé da empresa compradora, ou seja, se o vendedor informar em nota fiscal que a origem daquele metal é um garimpo autorizado, o comprador se isenta de qualquer responsabilidade. Quem vende, responde, mas quem compra, não responde. A lei, o artigo 39, parágrafo 4º desta lei, presume a boa-fé do comprador. Ué, tá fácil então, ué. Então quer dizer que se o Banco Central
tiver comprado essas quase 42 toneladas de ouro da terra Yanomami, do Pará ou de qualquer outro lugar de reserva clandestina de ouro ilegal, o Banco Central, o seu presidente, ninguém vai responder por nada? É isso que a lei diz. A lei está protegendo bandidos aí. Aí fica fácil. Aí fica muito fácil. Só que tem que ter coragem para mexer nisso. São grupos poderosos que estão por detrás de tudo isso. Inclusive, tem representantes no Congresso Nacional desses grupos, de senadores e de deputados federais. Por isso eu peço novamente para você, assine a petição pública, que nós vamos brigar por essa ideia legislativa para alteração dessa lei. Se não, meu querido, é enxugar gelo. O governo federal está indo, está fazendo as ações, mas se não mudar a lei, é enxugar gelo. A coisa vai voltar daqui a pouco, porque, nesse caso, o crime compensa para os criminosos. É muito lucro, é fácil e não dá cadeia. O comprador não tem responsabilidade. É a mesma coisa de você comprar um carro clandestino, ilegal, roubado, e você se isenta. Eu tenho boa fé. A lei diz que eu tenho boa fé e você não responde por nada. Aí não adianta. Isso tem que mudar. Senão os povos Yanomamis e todos os outros indígenas e todas as outras situações e o meio ambiente vai continuar a sangrar e a sofrer. Porque o problema está lá na ponta e é na lei. E quem pode alterar é o Congresso Nacional. Então assine a petição pública. Eu já protocolei a sugestão legislativa. Não sei se eles vão aceitar ou não. Se não aceitar, a gente já tem a petição. Se aceitar, a gente transforma a petição em sugestão legislativa, em que eu farei outro vídeo para a gente conseguir as 20 mil assinaturas, para que obrigatoriamente seja analisado no Congresso Nacional essa alteração da Lei 12.844 de 2013, que simplesmente isenta de responsabilidade quem compra ouro clandestino ou ilegal. Então compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas. Isso aqui é muito sério, muito grave. E até hoje eu não vi ninguém falando sobre isso. Então compartilhe esse vídeo, assine a petição, está no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Então, meu querido, conto com o seu apoio, você que está ao vivo aí comigo no chat. Muito obrigado pela sua presença. Sempre que possível estaremos aqui no período do almoço, tá ok? Conversando, comentando, falando, explicando, brigando e juntos, sempre. Então, um beijo no seu coração. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.